E novamente nós vamos saber dos vereadores a posição deles sobre esse repasse de 70 milhões de reais ao consórcio pró-urbano. Acompanhe. São contra o repasse de 70 milhões de reais ao consórcio pró-urbano os vereadores Marcos Papa, Lincoln Fernandes, Gláucia Berenice, Ramon Faustino, Luiz Antônio França, Judete Zilli e Duda Hidalgo. É favorável ao repasse de 70 milhões de reais ao pró-urbano o vereador Renato Zucoloto. Estão indecisos ou não responderam os vereadores Igor Oliveira, Brando Veiga, Maurício Gasparini, Bertinho Scandiuzzi, Franco Ferro, Alessandro Maraca, Eliseu Rocha, Isaac Antunes, Sérgio Zerbinato, Paulo Modas, André Rodini, Matheus Moreno, Jean Coraúci e Maurício Vilabranches. Importante aí que o eleitor de Ribeirão fique atento ao voto de cada vereador nesse projeto. Para continuar falando sobre esse assunto, tenho o prazer de receber agora o Dr. Wilson Rogério Estevão, advogado, ele que nos atende aqui no nosso canal digital. Doutor, os vereadores da base governista já aprovaram a urgência então desse projeto, deram a impressão de que mais uma vez ele deve ser aprovado, mais uma vez dinheiro sendo liberado ao consórcio. Isso resolve algum problema de fato dos usuários da cidade, doutor? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde aos espectadores. Dinheiro e muito dinheiro, né, André? São mais 70 milhões. E, na realidade, a gente não vê nenhuma cobrança efetiva em cima das empresas. Até porque a substituição dos ônibus que eles dizem que tem que ser feita, que já deveria ter sido feita em 2022, né? Na realidade, eles dizem até 2024, mas sem fixar prazo. Então, pode ser até o dia 31 de dezembro de 2024. Então, parece que a preocupação menor, realmente, é com a população, é com o usuário do transporte urbano. A população maior é o caixa das empresas. Bem, doutor, novamente, como o senhor já disse, uma quantia realmente enorme e esse dinheiro vem e será gasto sem nenhum diálogo com a população. É dessa forma que se governa Ribeirão Preto? Infelizmente, é dessa forma que Ribeirão Preto vem sendo governado. Na realidade, nunca houve esse diálogo. Desde o começo, quando a Câmara abriu a porteira e começou a socorrer o transporte pró-urbano, é importante que se diga que houve isso da Câmara. Depois, aqueles 17 milhões que poderiam chegar a 53 e agora mais 70. Né? E naquela época, quando foi feito o aporte de 17 milhões, houveram, inclusive, vereadores dizendo que votavam pelo aporte, porque aí sim eles iam ter uma auditoria e aí sim teriam conhecimento e trariam à população o que se passava com o transporte urbano, o que se passava com o consórcio. E, na realidade, nada disso foi feito. E agora, mais uma vez, de forma assoberbada, se aprova um regime de urgência para se passar um valor que equivale simplesmente aí a 14 milhões de passagens de ônibus. Isso é um absurdo. Não sei se o prejuízo chegaria a 14 milhões de passageiros numa cidade de 700 mil habitantes. Bem, doutor, o projeto garante que todo esse processo que todos os processos contra o pró-urbano serão esquecidos, assim como as tarifas que as empresas não pagam à prefeitura. Se isso já não fosse o bastante, a prefeitura ainda libera o consórcio de sequestrar os valores dos cartões dos usuários que não forem utilizados. Aí a gente se pergunta, como a empresa consegue tantos benefícios assim? Esse aspecto que você diz, André, é muito importante, porque assim, vão ser perdoadas todas as multas das empresas. Quer dizer, qual que é o valor dessas multas? Esses 70 milhões vão se transformar em quê? Porque não se fala o valor dessas multas e há muito tempo o consórcio pró-urbano vem sendo multado. Fora isso, é o que você está dizendo, quer dizer, se libera tudo, se modifica uma cláusula contratual, porque não havia prazo, eu acho que aí existe o direito adquirido do usuário utilizar esses créditos, eles podem até fixar prazo de um ano de agora em diante, mas não aquele que foi adquirido lá atrás sem cláusula contratual. E é só benefício. A gente não vê um minuto a prefeitura se posicionar em prol da população, vamos dizer assim, em prol do usuário. Quando há briga no judiciário para que não se aumente as tarifas, a prefeitura se coloca ao lado do pró-urbano.
agora libera dinheiro para o pró-urbano. Ninguém quer que as empresas trabalhem deficitariamente, mas a gente quer um transporte adequado e de qualidade a tudo aquilo que está sendo repassado para o transporte para o consórcio pró-urbano. Agora, doutor, esse contrato é tão prejudicial assim a ponto das empresas terem que ficar pedindo dinheiro e a prefeitura fazendo esses aportes milionários? A gente não sabe, André, porque nunca é divulgado nada. E, inclusive, o próprio executivo que hoje se encontra ocupando o palácio, na época, quando a oposição criticava o contrato que foi celebrado na época da dona Darcy Vera. Então, se está tão ruim o contrato, se o contrato é tão defeituoso, por que não se faz uma nova concorrência do transporte urbano de Ribeirão Preto? Quem sabe, se sanam esses problemas, não precisa mais tirar dinheiro do caixa da prefeitura, esse dinheiro poderia ser usado em educação, em saúde, em vários outros aspectos que o município necessita, e poderia, sim, se ter novas empresas que oferecessem um transporte de qualidade. Porque se a população migrou, se a população deixou de usar o ônibus, foi porque exatamente o transporte não oferece conforto e não oferece qualidade a essa população. Doutor Wilson Rogério Estevão, advogado, muitíssimo obrigado, doutor. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, André. Muito obrigado.